Eu acho que agora já vai dar certo, né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula, à nossa sexta oficina de língua portuguesa com os descritores do SAEB. A nossa intenção é fazer exatamente 6 oficinas, sendo 3 de língua portuguesa e 3 de matemática. Essa é a última de língua portuguesa e é a sexta oficina de todas. E nós separamos aqui alguns descritores, essa é uma ação do projeto Jovem de Futuro, e separamos aqui alguns tópicos e alguns escritores para trabalhar com vocês hoje em 5 itens, 5 questões diferentes para trabalhar esses assuntos, tá certo? Eu espero que todos consigam compreender, consigam visualizar bem e entender qual é a proposta dessa importante avaliação que é o SAEB. É uma avaliação nacional, uma avaliação que acompanha o desempenho dos alunos, o trabalho dos professores e o trabalho da escola e, principalmente, que institui novas políticas públicas para ajudar a educação no Brasil. Vocês estão, de certa forma, contribuindo com o aprendizado de vocês, mas vocês estão também contribuindo com as políticas públicas que são traçadas no país inteiro quando vocês participam de avaliações externas como essa, tá certo? Então, é sempre importante lembrar que, além de aprender ou de estudar todos esses tópicos, todos esses descritores, o aluno precisa entender a importância de uma avaliação como essa, tá certo? É uma avaliação de dimensão nacional, né? Por isso a gente diz é uma avaliação em larga escala e é uma avaliação que vai contribuir com a educação do país. Então, mais uma vez, a oficina pertence, é uma tarefa de uma ação do programa Jovem de Futuro, que é uma parceria do governo do estado com o Instituto Unibanco, e hoje nós vamos tratar da sexta oficina de língua portuguesa com descritores do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O nome da ação é SAEB Foco na Prática. Essa já é a sexta oficina, a terceira de português. A primeira nós vimos 2 tópicos, que foram os procedimentos de leitura e suporte e compreensão em gênero textual. A segunda, a relação entre textos e coerência e coesão no processamento do texto. E agora a terceira, relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Então, eu separei 5 descritores, tá? Esses descritores serão trabalhados através de itens que são questões. Todas as fontes de pesquisa aqui são fontes oficiais do INEP, tá? Através do guia, né, da matriz de referência e do estudo de todos os tópicos e descritores do SAEB. O primeiro item trata do descritor 16 e tem a seguinte proposta: identificar efeitos de humor e ironia em textos variados. Nós temos aí um texto, é uma fábula muito conhecida, e vocês vão ver que a gente tem uma pequena mudança nessa fábula. A fábula A Formiga e a Cigarra. Tá? Eu convidei alguns alunos para fazerem a leitura dos textos. A aluna Mara Lígia, eu acho que está aqui na sala, né? A aluna Vanessa, o aluno Tiago, a aluna Teresa Isabel, Maria Dayara, Ellen, Larissa Rodrigues, Everton, foram alguns dos alunos que eu convidei. Mas, se tiver outro aluno aqui presente na sala que quiser também fazer as leituras e participando, fique à vontade, ok? Então, nós vamos começar com a leitura do primeiro texto, né, o primeiro texto que é suporte para a resolução desse primeiro descritor, tá? Que é do item 1, descritor 16. O texto é um texto bem simples, a formiga e a cigarra, todas as questões do SAEB, dessas avaliações externas, geralmente, elas trazem um texto com suporte, às vezes 2, certo? E a pessoa que ficou de ler o texto para participar aqui conosco, fique à vontade, se já estiver na sala. Se não, a gente mesmo vai lendo. Eu acho que foi Ellen, né? Bom dia, professora. Foi eu sim. Bom dia. Fique à vontade, Ellen.
Item 1. Descritor 16. Identificar efeitos de humor e ironia em textos variados. A formiga e a cigarra. Era uma vez uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o período do inverno. Não aproveitou nada do sol, da brisa suave do fim de tarde, nem do bate-papo com os amigos ao final do expediente de trabalho, tomando uma cervejinha. Seu nome era Trabalho e seu sobrenome era Sempre. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas dos amigos e nos bares da cidade. Não desperdiçou um minuto sequer. Cantou durante todo o outono. Dançou, aproveitou o sol, curtiu para valer, sem se preocupar com o inverno que estava por vir. Então, passados alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava começando. A formiguinha exausta entrou em sua singela e aconchegante to- toca repleta de comida. Mas Obrigada, alguém Evelyn. chamou. Pode parar por aqui. Tá Everton, bom. Everton pode continuar. Eu já vi que Everton está na sala também, não é? Everton, se ele não estiver, Ellen, você pode continuar de onde parou. Eu separei sempre 2 alunos para cada texto, mas se Everton não pôde entrar, Ellen pode continuar. Mas eu acho que Everton está, José Everton. Paramos na linha 13, fora da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga Cigarra dentro de uma Ferrari com um aconchegante casaco de Vison. Peraí, professora, que eu vou ampliar, que a letra está muito pequena. Então... E a cigarra falou para a formiguinha: Olá, amiga. Vou passar o inverno em Paris. Será que você poderia cuidar da minha toca? Claro, sem problema, mas o que lhe aconteceu? Como você conseguiu grana para ir a Paris e comprar essa Ferrari? Imagine você que eu estava cantando em um bar na semana passada e um produtor gostou da minha voz. Fechei um contrato de 6 meses para fazer shows em Paris. A propósito, a amiga deseja algo de lá? Desejo sim. Se você encontrar um tal de Fontaine por lá, manda ele pro diabo que o carregue. Moral da história: aproveite sua vida, saiba dosar trabalho e lazer, pois trabalho em demasia só traz benefício em fábulas do La Fontaine. Ok, obrigada. Eu estou vendo aqui que eu pedi a Everton, mas não era Everton. Desculpa, Everton. Era outro texto que eu passei para você, tá? Não se preocupe. Obrigada, Ellen, mais uma vez pela leitura, né? Vocês já devem conhecer essa história de um jeito um pouco diferente, com um final um pouco diferente e alguns fatos também um pouco diferentes. Então, ela foi adaptada, né? Ela foi reelaborada para que a gente identificasse o quê? Humor e ironia também. Então, o que é o propósito desse item? Que o aluno identifique onde está o humor e onde estão as ironias no texto, tá certo? Quem estudou deve lembrar que ironia é uma figura de linguagem, né? E a gente diz algo pensando o contrário. Em relação ao texto original da fábula, percebe-se ironia no fato de a cigarra deixar de trabalhar para aproveitar o sol, a formiga trabalhar e possuir uma toca, a cigarra sem trabalhar surgir de Ferrari e casaco de bison, a cigarra não trabalhar e cantar durante todo o outono, e a formiga possuir o nome trabalho e o sobrenome sempre. Onde é que está a ironia? Onde é que está o contrário do que se espera? Qual vocês marcariam? Coloquem aí no chat. Em relação ao texto original, né, que era a formiga e a cigarra, uma trabalhava e a outra não. Essa daqui houve algo contrário. Alguém não trabalhou aí quando deveria trabalhar
e houve mudança na vida da pessoa. Onde está aí o fato que é irônico, que ninguém espera, que se espera o contrário. Eu vi que o Everton colocou a letra C, a cigarra sem trabalhar, surgir de Ferrari e casaco de Vison. Maria Vanessa também colocou a letra C, muito bem, exatamente isso, né? Espera-se que para conseguir obter coisas materiais, a pessoa precisa de dinheiro. E a cigarra nem trabalhou, mas apareceu aí, né? Tereza Isabel também, Cícera Maria, muito bem, Alisson, muito obrigada. Então, isso é a ironia. Além de ter humor no texto, a gente vê ironia, né? Uma figura de linguagem que você diz algo pensando exatamente o contrário. O item 2 trabalha o descritor 17. O descritor 17, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Às vezes, nós usamos alguns recursos no texto para deixá-lo mais expressivo, para chamar mais atenção das pessoas para esse texto, né? Então, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação, pode ser reticência, podem ser figuras de linguagem. Aí, nesse texto, alguns recursos, nesse caso a questão vai tratar das aspas, né, que é uma pontuação, foi usado para destacar algo, para chamar a atenção de algo. E aí nós vamos ver o que foi esse recurso e que efeito ele produziu. Dependendo daquilo que você usa no texto, há um efeito diferente. Eu também selecionei alunos para ler esse texto. Uma delas é Tereza Isabel. Eu já vi que Tereza está na sala. Ela disse que o som está um pouco ruim, mas não tem problema. Você começa, se não der certo, a gente muda para outro aluno. Tá bom, Tereza? Tá bom, bom dia. Dá pra me escutar direito? Sim, sim. O Islã não é só árabe. Religião abrange diversas etnias em todo o mundo. Boa parte da população ocidental acredita que o mundo islâmico e aquela porção de países do Oriente Médio que tem como idioma oficial árabe, por isso não são indevidamente considerados árabes. Alguns países da maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como a Turquia, língua turca e curda, Irã, persa, Afeganistão, Pashto. Como é que diz, professora? Diga como você está lendo mesmo. Tá ótimo. Pashto e Dari, e Paquistão, Urdu e Punjabi. Existem atualmente cerca de 1,1 bilhão de muçulmanos no mundo, como são denominados os adeptos do islâmico. A maioria vive na Ásia, onde esta região nasce e ganhou o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos passaram para o norte da África, onde foram chamados de mouros, e parte da Europa Integraram-se. Integraram-se com africanos, europeus, das penínsulas, é isso? Nas penínsulas ibérica e itálica e outros povos. Hoje, eles estão presentes também entre europeus, norte-americanos e até brasileiros. Quem quiser continuar, para completar o que Tereza leu, eu tinha separado outro aluno para esse texto. Se já estiver na sala, fique à vontade. Ou outro que esteja também pode continuar, não tem problema. Professora, desculpa, é porque chegou a gente aqui no quarto. Pronto, falta o último parágrafo. Se O quiser que eu islamismo? continue lendo. Pode sim. O islâmico cresceu em número de hábitos muito mais fora do mundo árabe do que no local em que a religião nasceu. Basta fazer uma comparação.
Os países islâmicos mais populosos, como a Indonésia, com apenas 220 milhões de habitantes, o Paquistão, 140 milhões, Ban- Bangladesh, Bangladesh. 131 milhões, e na Nigéria, 127 milhões. Tem contingentes humanos muito maiores que o Egito, 70 milhões, país de maior população entre árabes, seguindo de hoje, Sudão, 36 milhões, até a Índia, majoritariamente indo, tem aproximadamente 6 milhões de muçulmanos. Pronto. Aí embaixo nós temos uma imagem, né, do mapa com as principais regiões islâmicas e não islâmicas, né, que as pessoas às vezes confundem religião com idioma. É mais ou menos isso que estamos vendo aí no texto, né? Nem todas as pessoas do mundo árabe ou árabes necessariamente vão seguir a religião, né? Algumas pessoas têm outros idiomas, né, que não são árabes, e às vezes as pessoas confundem. Tá? Nós temos aí uma observação nesse texto que usa muitos números, né? Sempre números grandes, milhões. E aí o autor usou um recurso que são as aspas, né? Um efeito aí para chamar a atenção de algo, para dar um sentido. As aspas empregadas na palavra apenas, na linha 15, foram usadas para dar a ela um sentido. Então, só a palavra apenas tem um sentido, né, de limitar, de ser pouco. Né? Mas, como ele usou uma aspa, né, usou as aspas aí, ele atribuiu outro sentido ao que está escrito. Que sentido foi esse? Um sentido irônico, um sentido crítico, um sentido metafórico, um sentido coloquial ou um sentido técnico? Quem ainda não localizou, está aqui, ó, linha 15, diz assim, como a Indonésia, que é um país com apenas 228 milhões de habitantes. Eu pergunto a vocês, 228 milhões de habitantes, dá para a gente dizer apenas? Isso é pouco? Dá para considerarmos que essa população é uma população baixa, reduzida? Ou a pessoa lá do texto quis dizer exatamente o contrário? Não, né, Everton? Então, esse apenas aí está entre aspas, querendo nos mostrar o contrário. A gente viu na outra questão, no outro item, que existe uma figura de linguagem que usamos para dizer exatamente o contrário do que pensamos. E essa figura é a ironia. Muito bem, a quem já está aqui respondendo no chat, excelente, exatamente. Ele foi irônico, né? 228 milhões é muita gente. Então, esse apenas aí, entre aspas, dá um sentido de ironia, né? Ninguém fez uma crítica, não é uma metáfora, não está se comparando elementos, não é uma linguagem coloquial, nem uma linguagem técnica específica de um grupo. Então, resposta letra A. Muito bem. O nosso terceiro item trata do descritor 18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. No item anterior, a gente escolheu pontuação, né? As aspas. Agora nós vamos escolher uma palavra. O autor escolheu uma palavra no texto com o objetivo de dar um efeito diferente. Eu pedi também, mandei também, enviei também antecipadamente esse texto para alguns alunos, tá? Se já tiver algum dos alunos que recebeu, é o item 3, descritor 18, pode começar a leitura. Bom dia. Bom dia. Vou começar. Tá bom. Você tem mais de 15 anos, lembra-se? Quando a gente comprava leite em garrafa na leitaria da esquina. Mas vocês não se lembram de nada, pô. Vai que nem sabe o que é vaca, nem o que é leite. Estou falando isso porque agora mesmo peguei um pacote de leite. Leite em pó. Imagina, Tereza. Na porta dos fundos estava escrito que é pasteurizado ou pasteurizado. Sei lá, tem vitamina, é garantida pela
patologia, e foi enriquecido e escambau. Será que isso é mesmo leite? No dicionário diz que leite é outra coisa, líquido, branco, contém água, proteína, açúcar e sais minerais. Um alimento para ninguém botar defeito. O ser humano que usa há mais de 5 milhões de anos e o único alimento é só alimento. A carne serve para andar outro animal, a fruta serve para fazer outra fruta, o ovo serve para fazer outra galinha e o leite é só leite. Ou toma ou bota fora. Esse aqui, examinadamente bem, só para botar fora. Tem chumbo, tem benzinha, tem mais água do que leite, tem serragem, sou capaz até de jurar que nem tem vaca por trás desse negócio. Depois o pessoal ainda acha estranho os meninos não gostarem de leite. Mas como se gostam? Não gostam como? Nunca tomaram? Isso mesmo. Então, com certeza, quem escreveu isso aí mora numa cidade grande, não é? Obrigada, Larissa. E faz uma certa crítica, até ironia, tem humor também, né? No fato de as pessoas não conhecerem a origem, ou de onde vem, ou as mudanças, né? A gente pode ver aí vários pontos de vista diferentes para a leitura e para o entendimento do texto. Então, ele até começa, você que tem mais de 15 anos, né, já faz uma certa críticazinha, quer dizer que o pessoal mais novo, né, não lembra de leite, né, normal, tirado aí, que a gente compra aqui como no nosso interior. Mas aí ele termina a crônica, essa última parte, ao terminar a crônica, com o autor ao texto um tom de formalidade, humor, indiferença, jovialidade ou seriedade. Ele escolheu uma palavra, né, uma onomatopeia, imitando o som aí do mugir da vaca, né, para dar um sentido, dar um efeito de sentido a essa expressão que ele escolheu. O que ele quis dar ao texto? Um tom mais formal, mas dentro do padrão da gramática, humor, né, fazer uma graça, indiferença, como que não estava nem muito aí, jovialidade, se aproximar do jovem, né, ter uma linguagem mais jovial, ou um tom mais sério. Qual é? Eu já estou vendo que tem gente colocando aí as respostas, né, o que ele pretende dar ao texto, exatamente, o Everton e Maria Vanessa já responderam, né, Cícera Maria também, mesmo que a gente não conseguisse identificar isso, aí é importante, quem conhece os escritores brasileiros, né, quem lê muito, quem já estudou, sabe que Milor Fernandes era um grande humorista. Então, só de ser um texto de Milor Fernandes já dá para você deduzir isso. Isso ajuda, tá bom? Obrigada mais uma vez, Larissa. E aí vamos então para o item 4, descritor 19. Tá? Eu também enviei esse item, os direitos da criança. Cada item eu enviei para 2 pessoas diferentes, porque eu não sabia se todo mundo ia poder estar, né, presente. Então, para a gente não ter. Foi Vanessa, né, e acho que Tiago. Tá? Então, um dos dois, quem estiver na sala, pode começar. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Toda criança tem os direitos da criança. Toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião, nacionalidade. Toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Toda criança tem direito a um nome, a uma nacionalidade. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistência médica para si e para a mãe. Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar. Toda criança física ou mentalmente deficiente tem direito à educação e a cuidados especiais. Toda criança tem direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho.
Ok, obrigada. Esse texto é retirado de um livro, tá? De autores muito conhecidos, está aí, né? William Cereja e Teresa Pochar, é um livro de português, mas eu já vi em outros locais, né? Falando dos direitos da criança. E aí, observem que o início de cada frase é igual, tá? E ele repete umas palavras. A questão pede justamente isso, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. O autor usou um recurso, o recurso da repetição. Às vezes você diz, eu posso repetir? Depende da sua finalidade, depende da sua intenção. Nesse caso aí, o autor usou esse recurso, não é porque ele não sabia o que substituía a palavra ou as palavras, né, iguais, não. Ele usou com uma intenção, com um propósito, né, com uma finalidade. E é justamente sobre isso a nossa questão, a nossa proposta. Usando o termo toda no início de cada frase, o texto enfatiza a ideia de universalidade, estabelece independência com o termo criança, estabelece maior vínculo com o leitor, faz uma repetição sem necessidade, reforça a especificidade de cada ideia. Qual foi o objetivo do autor ao repetir no início de cada frase esse pronome toda? Qual vocês acham que é a resposta certa? Aí a gente já pode eliminar de cara a letra D. Faz uma repetição sem necessidade. Não foi, até porque eu já tinha dito isso para vocês, né? Não foi sem necessidade. Tá? Então, o que eu posso dizer que o autor quis fazer quando ele repete isso? Ele quer enfatizar, ele quer estabelecer uma relação de independência, de vínculo com o leitor, ou ele reforça a especificidade de cada ideia que ele quer dar. Enfatizar, para quem perguntou, é destacar. O que é que o autor pretende? Toda, minha gente. Dá uma ideia de que só algumas crianças ou de que ele está falando realmente de qualquer criança? Observem isso. A pista para responder essa questão. Esse toda dá uma ideia de individualidade ou de generalidade, de universalidade? Toda criança dá uma ideia de universalidade. Né? Então, ele quer destacar que realmente é qualquer criança, seja da menor idade até... Ficou com dúvida, Marisa? Então, esse toda dá uma ideia de universal, de em qualquer lugar onde ela estiver, exatamente, o Everton, letra A. O objetivo aí é enfatizar a ideia de universalidade. Eu vi que algumas pessoas responderam a letra E, reforça a especificidade de cada ideia. Especificidade é você individualizar, e é justamente o contrário do que o autor quis fazer, né? Ele quis falar algo que fosse para todos, né? Que fosse genérico, que fosse universal. Se ele fosse reforçar a especificidade, aí ele teria usado uma palavra para cada frase, certo? Ele individualizaria a frase. Aí não, ele quis dar uma ideia universal, uma ideia geral, uma ideia que fosse para realmente o grupo inteiro de crianças, em qualquer lugar do mundo, certo? A resposta, portanto, é a letra A. É exatamente o contrário de especificidade, tá? Especificidade era se ele indicasse apenas uma, tá bom? Vamos agora para o item 5. O item 5 é o descritor 13, e ele trata de algumas marcas que evidenciam locutor e interlocutor. E a gente já sai dos efeitos de sentido e nós vamos para variação linguística. Nós sabemos que cada região, ou de acordo com a idade, né, com o local que mora, que é a região, as pessoas podem falar diferente, com o grupo a que pertencem. Então, esse texto ele vai falar disso. O título do texto está aí, a literatura na era digital, e eu enviei também para 2 alunos, acho que foi para Everton e para Maria Dayara. Quem estiver na sala já pode
começar. Bom dia. Bom dia. Dayara? É, Nós podemos dividir. Dayara lê uma parte e Everton lê outra. Ok? Que eu já vi que os dois estão aqui. Pode começar. a literatura da era digital. A internet tem sido um vínculo de extrema importância para a divulgação dos escritores das novas gerações, assim como os autores de épocas em que os únicos meios de acessos à literatura eram os livros e os jornais. Hoje, com todo o advento da tecnologia, os leitores de literatura, não, peraí, os leitores de diversas faixas etárias e de qualquer parte do mundo podem acessar e fazer download gratuito de uma infinidade de livros. Pesquisas recentes indicam que o número de obras literárias de poesia e ficção tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Pronto. Pode parar aí. O Everton continua, né? A partir daí, acho que da linha 6, né? Finalzinho da linha 6. Vários. Bom dia. Bom dia. Vários escritores têm preferido publicar seus textos ou livros virtualmente e ter que enfrentar os critérios e a seleção, muitas vezes injusta, das editoras. Portanto, a internet tem se tomado um espaço facilitador que acaba para redimensionar a literatura em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, até escritores consagrados disponibilizam seus textos na internet, pois têm consciência do que a acessibilidade dos leitores no mundo virtual é muito grande, apesar de o mercado editorial americano ser também um monstruoso veículo de divulgação da leitura. Nos países da Europa, apesar de enorme quantidade de livrarias e bibliotecas e de todas as leis de incentivo à publicação que barateiam os preços dos livros, os escritores não hesitam em publicar suas obras pela web, porque sabem que lá também estão seus leitores. Temos aí um texto de Miriam de Freitas, A Literatura da Era Digital. É sempre importante vocês se concentrarem também no título do texto e na fonte, de onde o texto foi retirado, quem escreveu. Tá? Obrigada, Dayara, obrigado, Leverton. E ele foi retirado de uma revista chamada Revista Literatura. Mas a gente observa que esse texto ele trata de um assunto específico da literatura, que é a literatura na era digital. Então, vai aparecer, com certeza, vão aparecer algumas palavras, algumas expressões que são típicas desse assunto, ou desse grupo, que é o grupo digital. Quem conversa sobre esse assunto fala algumas palavras que normalmente outras pessoas não falariam, não conversariam, ou não conversam diariamente, rotineiramente. Né? Nesse texto, o uso de palavras como web, download, internet, são típicas da linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, que você conversa em casa ou com os amigos, formal, a linguagem mais séria, vamos assim dizer, né? Dos livros, né? Uma linguagem para todo mundo entender, a linguagem padrão, uma linguagem jornalística usada só no jornal, né? Só por jornalistas, ou uma linguagem mais técnica, mais específica sobre um assunto. Essas três expressões aí, web, download, internet, são linguagens que se encaixam, evidenciam que quem escreveu quis usar uma linguagem o quê, minha gente? Observem, prestem atenção. Uma linguagem específica de um grupo que vai falar sobre a internet. Como é que eu chamo? Se fossem só advogados, se fossem só médicos, se fossem só professores, né? Teriam linguagens específicas. Aí eu estou falando sobre a era digital. Então, como é que eu chamo uma linguagem que é específica de um grupo? Qual letra vocês responderiam?
Linguagem coloquial é a linguagem usada no dia a dia, né? Oi, pra, né? Eu não vi muito isso no texto, não. Texto para numa revista, vocês acham que ia ter essa linguagem? Lembrem-se, web, download, internet, essas palavras existem, elas só não estão em português, tá? Elas são, nesse caso aí, nós temos palavras típicas de uma linguagem técnica, uma linguagem específica de um grupo que fala, no caso, sobre internet, né? Então, a resposta seria a letra D, tá? Aí só vai até a letra D, prestem atenção, tá? Então, a resposta correta seria a letra D, uma linguagem técnica. Se fosse um texto para advogados, provavelmente iria ter processo, né, testemunhas, fórum, aí já são típicos de advogado. Se fosse professor, falando, aí já teria planejamento, avaliação, né? Cada grupo, se fosse método, teria diagnóstico, receita, consulta, prevenção, né? Então, cada assunto traz palavras que são típicas de uma linguagem, nesse caso, de um grupo. A variação linguística acontece por um grupo, né, de falantes, por também a idade ser diferente, as pessoas falam diferente, por a região, pelo local onde as pessoas residem. Tá? Nós encerramos os 5 itens, né, com esse assunto. E eu deixo aqui para finalizar uma mensagem para você. O sucesso é apenas a disciplina sendo praticada todos os dias. O que é que isso significa? Que só resolver esses 5 itens para uma aula não é o suficiente, mas que para eu obter o sucesso eu preciso todos os dias, tá? Disciplinadamente praticar o bom senso, praticar a boa educação, praticar os estudos, tá? No final, no último slide, eu vou disponibilizar o gabarito para vocês depois conferirem, tá certo? E vai ser disponibilizado também no canal do YouTube que a escola possui, tá? Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre o assunto. Vou parar aqui, interromper a gravação e vamos finalizar a aula e eu vou fazer a chamada.